Salve, salve galera, como vocês estão? Ali na década de 90, existia dois caras, um chamado Tim Brown e outro David Kelley, e eles criaram uma coisa muito legal, que foi uma evolução da teoria do design e que virou um grande game changer nos processos de produção e solução de problemas. O famoso e famigerado, já conversado muitas vezes, Design Thinking. O que é o Design Thinking? Vou dar uma pequena pincelada. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu super indico você o material disposto pela IDEO, né? Então, IDEO de University, no site da Stanford também, que é maravilha para você entender o que é o Design Thinking. Vou dar uma pequena pincelada e vou mostrar para vocês como a inteligência artificial consegue nos ajudar em determinados processos do Design Thinking que vão acelerar a sua jornada de solução de problemas e também vai te trazer outros paradigmas, outros panoramas que vão complementar a criatividade dentro da sua solução. Uma pequena pincelada aqui, um temperinho sobre o que é o Design Thinking. Vamos lembrar? O Design Thinking ele é uma metodologia que adquire maior empatia sobre a sua solução. O que é isso? É você ter um método através de algumas fases, onde você vai sair de lá com um protótipo praticável, um protótipo que possui um caráter escalável, e além disso, esse protótipo vai ser de uma máxima eficiência no quesito de empatia, ele vai estar em conectividade com o seu usuário. Nesta metodologia você tem algumas etapas. Quais são essas etapas? A primeira delas é a fase de empatia. É aqui que você vai calçar os calçados do seu usuário, vai enxergar através da perspectiva dele a utilização do seu produto ou serviço. Logo após, na segunda fase, você vai ter a parte de definição. Entender quais são os pontos relatados pelo seu usuário e definir quais são os mais importantes que você precisa atuar. Logo após, a gente vai tentar solucionar esses problemas através de uma ideação. E quando a gente está falando dessa ideação, ela é uma ideação extremamente divergente e convergente, que você consiga realmente pirar na maionese, mas também com poucos de pés no chão. Logo após disso, depois da sua ideação, vem a parte que para mim eu acho a mais legal, a de prototipação. Dessa forma, você vai prototipar o MVP, Minimal Valuable Product, de forma muito simples, às vezes até manual, com caderno, caneta, e dessa forma você vai chegar na sua última fase, que é a fase de teste, onde você vai, através dos testes de todos os seus protótipos, ver o que funciona, o que não funciona e aí ir para a implementação. Muito simples, né? E durante todos esses momentos, todas essas fases, você vai estar atuando de uma forma, de uma abordagem que a gente chama de Double Diamond. O que é esse Double Diamond? É você primeiro divergir para depois convergir. Divergir, convergir. Divergir, convergir. Nessa parte é onde a inteligência artificial consegue te dar eficiência, te ajudando a diversificar as suas visões nas partes de divergência e te ajudar a clusterizar, te ajudar a identificar padrões, identificar até mesmo erros nas abordagens na parte da convergência. Vitor, tá muito no ramo da abstração. Sem problema. Eu vou te ensinar aqui hoje, neste tutorial, a utilizar o ChatGPT numa situação real, onde a gente vai ter um problema, que no caso vai ser um problema de utilização de um aplicativo, e lá no final deste tutorial a gente vai ter algumas hipóteses que poderão ser testadas, tudo com a inteligência artificial nos ajudando no processo. Bora lá? Bacana, né? Aqui a gente passou por quase todas as fases. A parte agora de prototipação e a parte de implementação, que será logo após a parte de teste, seria um pouco mais difícil a gente explicar nessa aula, então eu me resumi de uma forma um pouco mais básica, mais simples. Mas desse conteúdo que a gente gerou aqui, você pode já ter um focus group onde você pode testar este material. E assim, com os testes, ajudar a avançar o seu protótipo até o seu produto final. Eu sempre começo trocando uma ideia, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite com o chat, porque vai que ele se torna meu amigo na revolução das máquinas, não é mesmo? Boa noite, chat. E como será o nosso exemplo de hoje? A gente vai se portar como um UX Researcher, onde a gente vai tentar entender os padrões de comportamento dentro de um relatório de reclamações de um aplicativo de passagens. Um aplicativo aqueles que você consegue reservar sua passagem com um preço menor.
E eu vou pegar aqui dados hipotéticos, tá, de um relatório. Não existe este relatório, ele não é de uma marca específica, mas ele vai trazer muitos insights legais para a gente. A primeira ideia lá do nosso Design Thinking é a parte de empatia. Então eu vou subir esses dados agora de forma a conseguir ter uma empatia melhor, né, com o meu usuário, entender melhor o comportamento dele e dessa forma conseguir identificar através de uma possível convergência desses comentários um certo padrão e identificar ali qual que é o problema. Lembra lá do nosso querido Design Thinking? A primeira é a empatia, depois a definição do problema e aí depois é a parte de ideação que a gente vai entrar em breve. Vamos lá? Deixa eu falar aqui com o meu chat. Atue como um UX Researcher, onde que está utilizando a metodologia Design Thinking na fase de empatia. Vou subir um relatório de reclamações. Por favor, faça uma primeira análise. Dessa forma mais solta, eu vou pedir para ele fazer assim uma pequena análise do nosso material, que é esse materialzinho aqui, exatamente para ele ter um pouco mais de contexto. Dessa forma ele criar um pouco mais de empatia com os nossos usuários. Fase inicial, fase da empatia, com base, olha, o problema, a localização da opção, usuários impactados. Ó, aqui já deu para ver que o problema está no fluxo de troca de senha, falta de confirmação e ausência de feedback, falta de tutoriais e FAQs, erros técnicos. Ótimo. Ó, já temos aqui mais ou menos o que eles tiveram como síntese geral, né? Então, problemas de usabilidade, problemas de comunicação, problemas de suporte. Então, aqui nós temos o nosso primeiro tríade de clusters aqui, né? De problemas. Eu vou pedir para ele me dar um pouco mais de qual é o comportamento desses usuários, para eu conseguir, junto com o meu time, desenhar qual que seria o comportamento deles no ato de compra que deu errado. Por favor, faça um deep dive sobre o comportamento desses usuários. Legal, ó. Temos aqui os usuários da troca de senha, resistência à complexidade, ansiedade gerada por incerteza, expectativas padrões universais, preferência de soluções imediatas. Bacana que ele está gerando ali, identificando já os problemas dentro dos comportamentos dos usuários, já no quesito da utilização do aplicativo. Já gostei bastante aqui, ó. Mapeamento de perfis comportamentais, usuários investigadores, que são usuários que correm atrás dos problemas, dos FAQs. Fantástico, é bom a gente fazer um reforço positivo para a inteligência artificial entender que foi uma resposta bacana, uma resposta satisfatória. Agora vamos partir para a fase de definição do processo de Design Thinking. Com certeza, vamos avançar para a fase de definição, onde transformaremos insights da fase de empatia em pontos de vista centrados, o famoso POV, pontos de vistas. Síntese do problema, após analisar os testemunhos e comportamentos, o POV central usuários que necessitam a troca de senha do aplicativo. Então já deu para perceber que o problema principal é a troca de senha mesmo. Estão enfrentando dificuldade de localizar a funcionalidade, compreender o processo, receber feedbacks, causando frustração, insegurança e até abandono de fluxo, que é o mais perigoso no nosso sentido. O problem statement, né, seria a localização da funcionalidade, a intuitividade do processo, feedback confirmação, suporte acessível, redução de atritos técnicos. Dessa forma aqui, a gente tem os objetivos de design e até as personas aqui que a gente consegue consolidar e guiar o nosso design. Essas personas vão ser interessantes na parte de testes, porque aqui a gente já tem um público bacana, com um comportamento bacana para a gente testar
o nosso protótipo. Então aqui o reframe está falando, trocar a senha deve ser uma experiência simples, intuitiva e confiável, com suporte claro para todos os perfis de usuários. Excelente! Vamos agora na nossa fase de ideação. Eu só vou pedir para ele, neste momento, me dar aqui o POV separado, porque aí dessa forma a gente consegue organizar a nossa função em uma tabela para ficar mais fácil a nossa visualização. Por favor, isole o item. Eu sempre costumo dizer que a síntese do problema, o point of view, é a parte mais importante do seu design. Por isso que eu gosto de isolar ela, eu gosto de refinar melhor o que ela está falando. Então, usuários precisam trocar a senha do aplicativo e estão enfrentando dificuldades para localizar a funcionalidade, compreender o processo e receber feedback, o que causa frustração, insegurança e, em alguns casos, abandono de fluxo. Vamos lá retomar a nossa fase de empatia. Você lembra que os relatos que foram colocados aqui no sistema eram muito relacionados a estou confuso, não sei onde encontrar. Então faz todo sentido a gente fazer esse callback e ver que as informações estão no caminho certo. A inteligência artificial não alucinou, ela entende bem o contexto e agora ela está fazendo o guide bem bacana para a gente seguir para a fase de ideação. Você pode perceber que é até repetitivo o nosso processo. A gente só vai reforçando o que a gente pede para a inteligência artificial para ela ter mais contexto da sua intencionalidade criativa para resolver esse problema. Existe até um termo que eu gosto de falar que esse método meio que repetitivo, prompt a prompt, eu brinco que é o Prompt Design Thinking. Porque nada mais é a inteligência artificial te ajudando nos processos dentro do processo de Design Thinking. Levando em consideração os dados de contexto, vamos partir para a fase de ideação. Com certeza, vamos para a fase de ideação do Design Thinking, onde geramos soluções criativas. Aqui vai ser o próximo ponto mais importante, que é o brainstorming de ideias, que é a parte aqui neste processo que a gente consegue pirar. Assim, então, a parte mais legal aqui é você acrescentar ideias. Vamos lá. Localização da funcionalidade, adicionar o botão troca de senha, criar uma aba exclusiva de segurança, legal. Implementar atalhos rápidos, beleza. Intuição do processo, redesenhar o fluxo do formato, isso é bacana, legal, mas não é tão interessante. No momento, tem outras coisas para a gente redesenhar. Incluir validação em tempo real, bacana. Feedback, confirmação, enviar notificação API. Eu vou acrescentar aqui algumas ideias, vamos lá. Estas são as minhas ideias. Aba 1. Configuração de SSO na entrada. Face ID para substituição de senha. Aqui a gente pode colocar aqui verificação de digital. Uma coisa que eu gosto muito de incentivar os meus alunos a fazerem é pirar na maionese, porque é bom. Isso quer dizer que você está dando um contexto extremamente divergente para a sua inteligência artificial. Lembre-se que nesse processo a gente está divergindo ideias. Aqui eu vou colocar verificação por pulso eletromagnético de gadgets, wearables, como Apple Watch. Vou colocar aqui também que é verificação por detector de mentiras. Verificação de senha. Eu vou colocar aqui troca de senha com base na sua casa de Hogwarts. E vou colocar aqui troca de senha por comprovação que você não é
um alienígena. Suas ideias são incríveis, criativas. Refletem tanto soluções práticas quanto soluções mais ousadas e inovadoras. Legal. Vamos refiná-las e categorizá-las, separando o que tem maior viabilidade técnica e impacto imediato nas ideias mais experimentais. Ideias viáveis e tecnologicamente práticas. SSO na entrada, Face ID, verificação digital. Ideias de vanguarda experimentais seria a verificação de pulso eletromagnético, que isso não existe, experiência futurista. Troca de senha com a sua casa em Hogwarts. Gamificação pura, gostei. E troca de senhas por comprovação de que você não é um alienígena. Não vai rolar. Aqui ele já faz a categorização sobre alta complexidade, pouca viabilidade atual e sugestão de combinação entre a SSO, a Face ID e digitação de padrão. Alternativa divertida, opções como desafio de Hogwarts e prove que você não é um alienígena pode ser ativadas em campanhas específicas ou como easter eggs no app. Excelente, aqui você já tem até uma ideia de campanha de distribuição do seu aplicativo, campanha de divulgação publicitária, branded content, bacana. Isso aqui a gente já pode usar para outra parte. O que a gente vai focar agora era o nosso fluxo principal. Beleza, considere apenas as sugestões ditas em fluxo principal e concatene essas ideias em uma tabela para melhor visualização. Bacana. Agora a gente nada mais tem do que uma tabela de fluxo principal, onde a funcionalidade, a descrição e benefício principal, junto com a complexidade, vai te dar um ranking sobre as suas melhores atitudes. A partir de agora, o mais interessante a se fazer é criar um protótipo de MVP. Dessa forma, utilizar esse protótipo para testes e assim, depois dos testes, melhoria desse MVP e até a sua implementação. A partir de agora, a inteligência artificial vai nos ajudar a concatenar essas ideias que a gente teve em um cronograma para a produção de um protótipo, como que será esse protótipo e também para quem deve ser o teste. Qual que seria o nosso público-alvo lá do começo da nossa conversa, que a gente falou que tinha algumas pessoas que eram mais ligadas à investigação de o que está errado. O que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir para que ele vá para a fase de prototipação, porém, de uma forma a me dar insumos a como eu mesmo prototipar este material. Vamos lá. Avance para a fase de prototipação do Design Thinking e me envie os seguintes materiais: proposta de protótipo de baixa fidelidade, proposta de protótipo de alta fidelidade, cronograma de produção, estruturar de forma com o máximo de detalhes todas as informações do meu MVP. Ó, que legal, fase da prototipação e estrutura completa. O que a gente vai fazer aqui? São os protótipos de baixa e de alta fidelidade. A proposta de baixa fidelidade, a gente vai fazer um wireframe desenhado em Figma e Miro, ou até mesmo papel digitalizado, com os componentes principais de configuração SSO, Face ID e fluxo de fallback. O objetivo, já temos aqui. Proposta de alta fidelidade, aqui a gente vai utilizar animações de Prototype, InVision, Adobe XD, Figma. E aqui embaixo a gente tem o nosso cronograma de produção, olha que legal. A gente tem um planejamento de sprint, a gente tem um protótipo, qual que é o responsável desse protótipo, qual que é a duração desse sprint e também uma perspectiva de delivery. E a estrutura completa do MVP vai te ajudar a estruturar a sua próxima fase, porque vai ter aqui dados de público-alvo, vai ter recursos necessários, métricas de sucesso. Isso vai te ajudar na fase, a última final, que é a fase de teste. Considerando este contexto, avance para a fase de testes. Prontinho, dessa forma você consegue fazer os seus testes de usabilidade, entender a aceitação do usuário,
todos esses testes vão seguir um roteiro já descrito por ele aqui, que vai fazer um questionário mais simples, com alguns indicadores de sucessos mais básicos, porém você pode brincar com essa proposta e te ajudar a gerar realmente uma pesquisa qualitativa e quantitativa sobre o seu processo. E conversando com a sua marca que você está trabalhando, o seu aplicativo de passagens aéreas. Bacana o resultado, né? O que eu acho mais interessante é que, se você pensar o Design Thinking como algo maleável, adaptável a todas as áreas, você como um designer ter o Design Thinking para encontrar problemas é muito interessante. Porém, você como um arquiteto também, porque você vai estar resolvendo um problema de espaço, resolvendo um problema de experiência do local. Isso também é utilizado o Design Thinking. Não é à toa que quando a gente vê elevadores acessíveis, espaços de compartilhamento de experiências, né, o famoso sala misturada com a cozinha e que gera conversa, isso nada mais é do que um experimento social gerado através de uma grande empatia do seu usuário, que também pode ter utilizado o Design Thinking para chegar nesses resultados. E o mais interessante é que quando a gente começa a relacionar o Design Thinking com a inteligência artificial, nos dando as ferramentas para divergir, para concatenar, para reorganizar e principalmente para convergir as suas ideias com panoramas diferentes, você cresce não só em criatividade, mas também te permite democratizar também o próprio conhecimento do Design Thinking. Isso pode te ajudar se você é um empreendedor, se você é um resolvedor de problemas executivos, se você é um cara extremamente analítico e você precisa achar padrões, porém esses padrões devem no final da cadeia impactar uma pessoa, pode te gerar estratégicas mais empáticas e tudo com a inteligência artificial te ajudando no processo. Conte comigo na sua jornada de inteligência artificial, neste aprendizado que muda sempre a cada dia, porém lembre-se de sempre colocar este material, esse conhecimento que você teve neste tutorial no dia seguinte do seu trabalho. Tenho certeza que vai dar tudo certo e me conte. Quero trocar uma ideia depois com vocês. Tamo junto!